Vamos começar pelo flyback, né? Na aula passada ou duas aulas anteriores eu já falei eu já fiz simulação do book, malha aberta e malha fechada, com controle, muito chique. Fiz do boost e fiz do book boost. Agora, flyback, forward, simples, funcionou. Push pull, meia ponte, ponte completa, hein? Vamos lá. Deixa eu abrir primeiro o flyback. Espero que você esteja funcionando o flyback. Tem muito tempo que eu não olho para você. Esse daqui é o flyback. Qual que é a fórmula de saída do flyback? Deixa eu ir passando aqui de volta para o material para a gente lembrar. O flyback é o único baseado no book boost, né, gente? Esse danadinho aqui, a fórmula dele, olha, baseada no book boost, tá? Fórmula de saída dele. E também a questão da relação de espiras. Vamos ver o que eu fiz aqui nessa simulação, hein? Olha só, o flyback não tem o indutor, tá vendo? Ele só tem aqui o transformador. Entrei com 100 volts, apliquei um comando que eu mesma produzi aqui, quadradinho, com o duty cycle, que aqui tá 0,7. 100 kHz de frequência, gente, muita coisa, meu Deus. Mas é assim mesmo. E aí, capacitor, só a mesma coisa, muito parecido com o próprio, né, book boost, é só questão mesmo de agora o transformador está substituindo o nosso indutor. Vamos ver o que vai rolar aqui. Estou simulando. E eu vou ver a tensão de saída. Tem um transitório inicial até para carregar o capacitor e toda a questão da magnetização do núcleo. Aqui no final eu vou dar um zoom aqui, porque passou esse transitório. Olha só, o valor médio dessa tensão aqui deve estar em 18,2, né? Mais ou menos. Vamos calcular o que deveria ser, né? Olha só, relação de espiras entra agora nas fórmulas dos conversores isolados, hein? O número de espiras do secundário é 8 e do primário é 100. Então, vou abrir uma calculadora aqui. E vamos lá. Como é que funciona essa formulinha? Vou abrir ela aqui para vocês verem, né? N2 sobre N1, então 8 sobre 100, vezes o duty cycle, que é 0,7, dividido por 1 menos o duty cycle, que vai dar 0,3. Esse é o ganho. Multiplicada pela tensão de entrada, que nessa simulação é 100. Tinha que dar um valor médio de tensão de saída de 18,67. Mas eu medi aqui, isso aqui deve estar dando, nem vou gastar muito tempo com essa medição não, mas já dá para ver que vai dar tipo assim, 18,2, tá? Ah, então tá errado. Não. Esse conversor aqui, ele tem não idealidades, né, gente? Olha só, tem resistência de enrolamento primário, tem indutância de dispersão, tá? O capacitor não é infinito, 50 micro, então a gente tem essas não idealidades. E aí, o que acontece? Não, nem sempre a tensão vai dar igualzinha, né? O que a gente calculou inicialmente, tá? Então, eu mostrei aqui para vocês o flyback. Como o flyback não tem nem indutor, então não vou ficar aqui muito tempo com o meu flyback, não. Vamos verificar o forward e a gente gasta um pouquinho mais de tempo nos outros por causa da própria relação de transformação, na questão de inversão. Olha só, agora eu vou abrir o forward. Meu forward simples funcionou. Tá? Na prática, ele pode ser mais problemático, né? E tem aqueles outros forward práticos que eu falei para vocês, mas esse aqui, pelo menos na simulação, ele funcionou bem. Vamos ver o que eu usei aqui. Primeiro, forward simples. Ele já é baseado no book. É esse daqui. Qual que é a formulinha dele? O ganho, né, que é o VO sobre o VD, que é a entrada, é a relação de espiras vezes o duty cycle, baseado no book. Beleza. Qual que é o duty cycle que eu estou usando aqui? Coloquei 0,4. Aqui, a tensão de entrada também é 100. A relação de espiras também é 8 no secundário para 100 do primário. Olha só, agora aparece 2 diodos e a porção de saída é igualzinha de um book, né? Com LC. Vamos simular e ver o que vai rolar. De novo.
Esse aqui funcionou, não é possível. Acho que ele vai estar funcionando hoje também. Olha só, tem uma tensão aqui de 8 volts inicial, é porque isso aqui eu peguei todos esses circuitos e adaptei de exemplos do próprio PSIM. E ele já colocou que a tensão inicial no capacitor é 8 volts, para não ter um transitório muito grande de inicial da simulação, tá? Então, por isso que ele começou em 8, mas não tem problema não. Vamos ver a tensão de saída, como é que ficou, hein? 3,16. Será que é isso mesmo? Vamos lá. Duty cycle de 0,4 e relação aqui, né, de transformação de 8 para 100. Então, o ganho é 8 espiras no secundário dividido por 100 do primário vezes o duty cycle, que é 0,4. Esse é o ganho. E eu vou multiplicar, então, por 100 volts de entrada para saber a tensão de saída. 3,2 era para ser o valor médio. Eu medi 3,16. Tá ótimo. Tá muito próximo. Por que que não é igual? Temos um transformador não ideal aqui, né? Vamos colocar um outro aqui, um outro duty cycle. Eu acho que claro que o Ford prático, você não pode, esse Ford simples, não pode ficar usando um duty cycle muito grande, não, porque tem que dar tempo, né, do núcleo desmagnetizar durante o T-off, né? Então, eu vou colocar um duty cycle aqui até menor. Estava 0,4, vou colocar 0,2, só para testar. Vou rodar de novo. Então, vai ter que dar metade. Tinha dado 3,2, então tem que dar metade disso, porque eu usei metade do duty cycle. Olha lá, perto de 1,6, né? Realmente. Então, funcionou. Com esse forward aqui, ele não tem, ele é o simples, eu não posso ficar usando duty cycle grande, não. Senão eu ia ter que usar o forward duplo, aquele com terceiro enrolamento, né? Para desmagnetizar. Então, não vou pegar pesado com ele, mas aqui a gente já consegue demonstrar o funcionamento dele. E o comando, né, dessa chave, né, gente, é um comando quadradinho, como a gente já vem fazendo para os outros conversores. Vamos complicar. Agora vamos para o push-pull. Até a forma de comando, você viu que lá no Ford e no flyback, eu fiz com uma tensãozinha pulsada que varia 0 ou 1, né, que eu mesma coloquei lá. Para esses aqui, a partir do push-pull para frente, começa a complicar. Porque você tem 2 chaves a partir de agora, ou 4 chaves no ponto completo. Então, fica mais difícil mesmo. E o comando, ele é mais elaborado. Ele tem toda essa lógica aqui, justamente para fazer o seguinte. Eu vou ligar uma chave, depois eu vou desligar as duas, depois eu ligo a outra chave, depois eu desligo as duas e depois repete. Então, tem que fazer toda essa lógica com os comparadores para que eu, escolhendo um duty cycle, esse comando, o cálculo de todos esses tempos seja feito aqui de uma forma automática. Eu poderia criar o comando, sim, quadradinho, com aquelas fontezinhas lá que eu mostrei. Só que aí eu teria que, para cada duty cycle, eu teria que calcular todos os tempos de novo. Então, misericórdia. Aí tem toda essa lógica com os comparadores aqui. Então, só lembrando, liga uma chave, desliga as duas. Liga a outra, desliga as duas e repete, tá? Ele vai ter um transformador que precisa de tap central no primário e no secundário. Dá para ver aqui, né? Olha lá, os diodos que fazem essa retificação e a porção de saída igualzinha do boost, igualzinha do book, que é com o L e o capacitor. Esse aqui, então, é o push-pull. Eu comecei ele aqui com um duty cycle de 0,1, tá até baixinho. Vou colocar 0,3 só porque é o que eu tenho calculado aqui na minha folha. Depois a gente faz os cálculos de novo. Então, 0,3 aqui. Vou mandar rodar a simulação do push-pull. Rodou. Quero ver a tensão de saída. Agora eu vou gastar mais tempo observando as medidas aqui. Teve todo o transitório inicial, meu capacitor não estava carregado. A tensão média deve estar dando em torno de 35,1. Será que ia ser isso mesmo? Primeiro que a gente tem que olhar é a própria relação de espiras e calcular.
Ele é um transformador que tem, né, dois primários, dois secundários, né, que a gente fala, porque ele tem os tapos centrais. Então, ele é repleto de não idealidades, ele tem resistências, indutância de dispersão, magnetização em cada um. Olha só, até que aqui a relação de espiras, deixa eu ver, ó, está de 1 para 5. Cada um desses primários tem 5 espiras e cada um desses secundários tem 1 espira. Então, a relação está de 1 para 5 aqui, tá? Vamos fazer as contas? Vamos lá para a formulinha do push-pull. Era 2, N2 sobre N1 vezes o Dutch Cycle. Esse é o push-pull. Isso. Então, é essa fórmula. Vamos ver se vai bater. Vamos lá. Então, 2 vezes N2, que é 1, dividido por N1, que é 5, vezes o Dutch Cycle, que eu usei 0,3, né? Esse é o pequeno ganho que a gente tem aí. E agora vamos multiplicar pela tensão de entrada para a gente calcular a de saída. Nesse conversor, a tensão de entrada é 300 volts, tá? Então, esse é o ganho, multiplico por 300. 36 volts era o valor médio que eu esperava, tá? Mas tá dando 35,1. Super ok, por causa das não linearidades que a gente tem aqui devido ao transformador, a gente não tem um indutor infinito e tudo mais. Então, gente, essa foi a tensão de saída. Eu queria mostrar agora o comando das chaves juntas. O comando de T1 está em vermelho e o comando de T2 está em azul. Repara, eu ligo só o T1 por um tempinho, desligo os dois, depois eu ligo só o T2 pelo mesmo tempo, desligo os dois e repete, tá? Por isso, olha só, o período de chaveamento, ele compreende todo esse fenômeno. Então, as chaves estão concorrendo. Por isso, a gente não pode ter um Dutch Cycle maior do que meio aqui, tá? Uma chave tem que ligar, depois tem que desligar, a outra tem que ligar e desligar as duas. Isso tudo durante um período de chaveamento, que compreende todo esse fenômeno. Dutch Cycle aqui no máximo de meio. A gente está usando um Dutch Cycle de 0,3. Agora eu vou usar um Dutch Cycle ainda menor para vocês verem como isso fica, tá? Só vou mostrar aqui para vocês a corrente no indutor, porque esse é o meio ponto, não, esse é o push-pull, né? A corrente no indutor não zera, tá? Olha só, ela oscila, né, de 6 ponto alguma coisa até 7 ponto alguma coisa, mas ela não zera, então as fórmulas estão ok, a gente pode usar. Legal? Vamos variar esse Dutch Cycle agora. Dutch Cycle de 0,3, eu vou mudar ele para 0,1. Mas antes disso, eu queria só mostrar para vocês a tensão do secundário, esse VS. Vamos ver como é que ela fica? O VS é a tensão que sai lá no secundário. VS. Queria mostrá-la para vocês verem. Olha só, ela é alternada. Ela está variando de 60 até menos 60 aqui e tem um momentinho que ela fica em zero, que é quando todas as duas chaves estão desligadas. Então, dá para ver direitinho aqui, olha, a questão da transformação, né, de CC para CA que esses conversores fazem, tá? Legal demais. Vamos, então, esse é o 0,03, vamos colocar um Dutch Cycle menorzinho, 0,1, para vocês verem a diferença. O comando das chaves fica mais magrinho, né? Deixa eu rodar de novo. Esperar o tempo da minha simulação estabilizar. Gente, eu esperava um valor médio de 36 para um Dutch Cycle de 0,3. Agora eu usei um Dutch Cycle de 0,1, 3 vezes menor. Então, eu espero um valor médio de 12, tá? E ali tá dando 11,6. Então, ok também. Olha só como que os comandos das chaves ficaram mais magrinhos, né? Eu usei um Dutch Cycle menor. Então, eu estou usando um tempo T1 para cada chave menorzinho, ó lá. Então, olha lá, eu ligo o T1, desligo as duas por um tempo mais longo, depois eu ligo o T2 pelo mesmo tempo magrelinho ali e desligo as duas, tá? Eu tenho agora
E aí a tensão do secundário também fica mais magrela, olha. Porque eu estou usando o Dutch Cycle menor, né? E aí, claro, a minha tensão de saída também ela tem um valor médio menor. Tá bom? Então, esse é o push-pull. Vamos ver agora o meia-ponte. Meia-ponte. O comando dele é igualzinho do push-pull, mesma coisa. Você tem duas chaves que não podem ser ligadas ao mesmo tempo também, senão bota curto-circuito na tensão de entrada. Você vai ter que fazer do mesmo jeito. Liga uma chave, mantém as luzes ligadas. Liga a outra chave, mantém as luzes ligadas. Também não pode passar meio o Dutch Cycle. Eu até limitei ele aqui, acho que é 0,45 também, então não pode passar. O nosso primário agora não tem tap central, né? Eu não coloquei aqui, gente, os capacitores, não sei o que, para poder dividir a tensão, só porque é uma simulação, para não prolongar, criar mais transitórios, deixar a simulação mais longa. O que eu fiz foi, eu aplico 100 volts no total, mas cada fontezinha tem 50. Só que eu vou considerar como tensão de entrada 100 volts nesse caso, tá? Quando eu fui fazer esse conversor pela primeira vez, ele não tinha no PSIM demo, quer dizer, nos exemplos do PSIM. Aí eu peguei o ponte completa, fiz um Frankenstein aqui com o push-pull, porque o comando é igual do push-pull, e aí eu vi que o meu L2, que é o meu indutor aqui, ele estava pequeno. Porque na hora que eu fazia as contas, nossa, a tensão de saída não bate com o que eu calculo. O que está acontecendo? Aí eu pensei, o indutor deve estar na região descontínua, modo de condução descontínua, e estava. A corrente dele estava zerando, então por isso as fórmulas não vão bater. Aí eu fui e usei um indutor maior, de forma que ele pudesse estar no modo de condução contínua, né? A corrente dele não zerava. Aí as minhas fórmulas bateram até bem. É claro que nada vai dar idêntico aqui, né? Nós temos não idealidades por causa do próprio transformador, as próprias chaves, né? E o capacitor não é infinito, nem indutor, né? Gente, vamos então fazer a simulação desse conversor em meia ponte aqui. Também está com Dutch Cycle de 0,1. Relação de espiras, vamos ver. Uma espira no secundário para 10 do primário. Tá, então vamos rodar, lembrar desses valores e calcular para ver se vai dar certo. Tensão de saída, Vout. Ela começou em 2 porque eu coloquei o capacitor de saída para inicialmente estar carregado em 2 volts para agilizar um pouco o meu transitório. Mas isso não muda o resultado final. Olha, muito baixinho aqui. A tensão está dando um valor médio de 1,24. Vamos ver o que a gente esperava? Qual que é a fórmula do conversor meia ponte? Não vai ter esse 2, né? Meia ponte é simplesmente relação de espiras vezes o Dutch Cycle, tá? Então tá, a gente tinha uma espira no secundário para 10 do primário, então 1 sobre 10. Deixa eu ver se era isso mesmo. Isso. Vezes o Dutch Cycle, que é 0,1. Vezes, agora sim, eu vou multiplicar pela tensão de entrada para saber o valor da tensão de saída. A tensão de entrada, o total é 100 volts. Então, eu esperava 1 volt. Umzinho só na saída. Só que deu, olha só, 1,2. Esses meus conversores ponte completa e o meia ponte, eles estão dando uma tensão um pouquinho maior mesmo. Vamos mudar o Dutch Cycle para ver como que isso vai ficar. Esse erro estava diminuindo um pouco. Antes de eu fazer essa mudança, vamos analisar alguns gráficos aqui. Então, isso aqui é só a tensão de saída que eu mostrei, né? Vou mostrar o comando das chaves, que eu fiz igual do push-pull, né? Comando magrinho, liga só o T1, desliga as duas, liga só o T2, desliga as duas. E isso tudo acontece durante um período de chaveamento. Vamos mostrar aqui a tensão, que eu estou chamando de VINV, que é a tensão aplicada no primário. E eu falei com vocês que a partir do push-pull, né, a gente aplica no primário uma tensão que é alternada.
né? Quando uma chave, aí vai depender da ligação dessas chaves. Mas a gente aplica, então, uma tensão positiva. Aqui está muito próximo de zero, mas é por causa do transitório de descarga, né, desses elementos. E depois a gente também aplica uma tensão negativa. Então, o núcleo trabalha, né, no primeiro e terceiro quadrante, porque a gente consegue fazer uma aplicação de uma tensão que é hora positiva, hora negativa, por meio do chaveamento. Coisa que no flyback e no forward a gente não fazia, tá? Legal. Vamos verificar agora um aumento desse duty cycle. Vou colocar ele bem exagerado aqui. Vou jogar para 0,4. Quase no limite, né? Exagerado, porque no máximo é meio, né, gente? Vamos lá, roda. Rodou, estabilizou. Vou dar um zoom no final. Olha só. É um duty cycle mais alto, né? Como está 0,4, eu esperava 4 volts de saída, está dando um pouquinho mais, 4,2, mas está próximo, né? Deixa eu tirar o zoom, para a gente ver o chaveamento. Olha só, a gente já está usando o duty cycle perto do limite, a gente limita na prática mais ou menos 0,45. Então, a gente liga uma chave e tem um tempinho bem menor, olha lá, em que as duas ficam desligadas, porque eu estou usando o duty cycle maior, e depois eu ligo a outra, e depois eu desligo as duas de novo. Então, até esse valor aqui, que era para ser mais próximo de zero, olha, não está dando tempo dele zerar, né? Tem toda a questão da reflexão do secundário para o primário. A gente está usando agora um delta, que é esse tempinho em que as duas chaves estão desligadas, é um pouco menor, né? Então, por isso a gente também está tendo uma tensão até maior ali na saída. Não está dando tempo disso aqui zerar, não. Mas os valores estão próximos do calculado, considerando todas essas questões aí de não linearidade que a gente tem nesses circuitos, né? Então, esse foi o meia ponte. Ele tem um comando parecido com o comando do push-pull. Eu peguei esse mesmo circuito aqui, com os comparadores e tal. Para finalizar, ponte completa. Esse daqui. Esse é o conversor, né? O último, né? É o ponte completa. 4 chaves. Primário não precisa de tap central, o secundário vai precisar. O secundário é igualzinho, né, gente? Para o push-pull, meia ponte e ponte completa, né? Tem essa retificação aqui por esses diodos. Ele também aplica uma tensão alternada no primário, tá? Vou pegar aqui as minhas contas. Esse comando dele é muito mais complicado, está até sendo usado monoestável aqui. O comando é mais complicado porque a gente tem um comando de 4 chaves. A gente não pode ligar as 4 ao mesmo tempo. A gente não pode ligar... Por exemplo, essa daqui é T1, essa daqui é T4. Não pode ligar as duas ao mesmo tempo. Também não pode ligar T2 e T3 ao mesmo tempo, porque elas são do mesmo braço. Mas a gente tem que fazer o comando das chaves cruzado. É assim, você liga T1 e T4. Opa! Esse aqui chama de T2. E T3 e T4. Então, T1 e T2, T3 e T4. A gente faz o comando, ó, cruzado, tá? É assim que a gente faz. Quando a gente liga T1 e T2, a gente aplica mais VDC no primário. Quando a gente liga T3 e T4, que é o comando cruzado, aplica menos VDC no primário. A gente aplica, então a gente faz uma conversão CCCA por meio dessa ponte aí. E um detalhe é que vão ter momentos em que todas as 4 chaves têm que estar desligadas, todas as 4. Então, o comando é muito mais complicado, gente, até do que um conversor CCCA típico mesmo para inversor de frequência lá da terceira etapa que a gente vai ver. Estou usando aqui um duty cycle de 0,4, nossa, tá muito alto, hein? Quase no limite aqui, que vai ser limitado a 0,45, tá? Vamos simular isso aqui. Deixa eu ver aqui, só a relação de espiras 1 para 10 também, tensão de entrada 100 volts. Duty cycle 0,4. Vamos simular e ver o que vai aparecer para nós, hein? Tensão de saída nós vamos ter que calcular. Tensão de saída, 8 volts. Eu acho que era isso mesmo, hein?
Vamos ver, a fórmula de relação, né, de tensões do ponte completa é parecida com a do push-pull, né? 2 vezes N2 sobre N1 vezes o dead cycle. Não vai dar certinho, olha. 2 vezes N2, uma espira no secundário, dividido por N1, 10 espiras no primário, vezes o dead cycle que eu estou usando de 0,4. Esse é o ganho. Agora eu vou multiplicar por 100 volts de entrada para saber a tensão de saída. 8 volts. Bateu bonitinho, viu? É um dead cycle alto, está quase no limite. Mas o que a gente pode ver aqui? Tem essa tensão V-inv do primário. Olha só que legal. É a tensão que a gente aplica no primário, tá? Olha só. Ela pode ser mais VDC quando eu estou ligando T1 e T2. Pode ser 0 quando nenhuma das chaves está ligada. E nenhuma das 4, hein? E depois eu inverto. Eu ligo T3 e T4 para aplicar menos VDC. E depois desligo todas as 4. Então, olha só, tá uma tensão mais larga, porque eu estou usando um dead cycle quase no limite, né, de 0,4. E agora eu vou diminuir esse dead cycle. Vamos mudá-lo para 0,1. E vamos rodar. Dead cycle de 0,1. Eu lembro que estava até dando um erro grande aqui na tensão de saída para dead cycles pequenos. Olha só, deu 8 volts quando eu usei dead cycle de 0,4. Agora eu estou usando de 0,1, então eu espero uma tensão 4 vezes menor. Tinha que dar um valor médio de 2. Esse daqui também está com um erro para dead cycle pequeno, tá? Olha só, mas a gente já consegue perceber como que a tensão aplicada ao primário ficou mais magrinha, porque eu estou usando um dead cycle bem menor. Agora é 0,1, né? 0,1, dead cycle bem tempo. E então a gente aplica 100 volts por um tempinho bem curtinho, depois fica um tempão com as 4 chaves ligadas, depois eu aplico menos 100 volts porque eu estou ligando o T2 e T3. Peraí, eu estou T2 e T3, tem que ver o nome que eu estou colocando aqui. A gente aplica 100 volts quando a gente está ligando essa daqui de cima e essa daqui de baixo, né? Só que cruzado. E a gente aplica menos 100 volts quando eu estou ligando a daqui de cima do lado direito e a daqui de baixo do lado esquerdo. Aí eu aplico menos 100 volts. Não sei que nome que eu estou colocando nela, tá? Mas é um comando cruzado sempre, tá? E então, olha só, tensão magrelinha, porque agora a gente tem um dead cycle pequeno. Vou colocar um dead cycle intermediário aqui, de 0,3. Tá? Vai ter que dar 6 volts de saída. Valor médio próximo de 6. E aqui a gente vê, olha, agora ficou um pouco mais gordinho, né? Aplicou 100 volts, um tempinho com nenhuma das chaves ligadas e depois menos 100 volts. Então, gente, a gente faz uma espécie, sim, de transformação, né, de conversão CC para CA pela ponte. Depois esses diodos vão fazer a retificação e o filtro LC aqui, né, deixa essa tensão mais constante na saída. E, além disso, o indutor é quem, né, ele é o elemento principal aqui, né, de armazenamento de energia. E o valor médio da tensão desse indutor tem que ser 0, né, gente? Como eu comentei para vocês, e é baseado na tensão do indutor que a gente deduz aquelas fórmulas, né, de ganho para cada conversor desses, tá? Então, estamos chegando aí ao final dessas simulações.